Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 29 de Nissan, do ano 5783. É o dia 20 de abril de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Nós estamos hoje no quinto dia para o Shabat, então é a nossa quinta aliá. Temos nessa semana duas porções, Tazria e Metzorah, que são realmente, que fala a respeito do Lashon Hará, a língua má, a fofoca, a maledicência, e também fala a respeito da doença de Tsaraat, em que a pessoa, um judeu ou uma judia, especificamente, era acometido dessa doença devido ao seu Lashon Hará, a sua expressão má, né, maledicência, colocar uma pessoa contra a outra, falar mal daquela pessoa, a fofoca, o diz que, o blá blá blá, larari, larará, e por aí afora vai, entendeu? Ou seja, a nossa porção, as nossas duas porções dessa semana, Tazria e Metzorah, ela cai exatamente dentro da contagem do Homer, e a contagem do Homer é para a cura das nossas emoções, e um refinamento pessoal. Então, nada mais do que bem adequado, né, as duas porções estarem dentro da contagem do homem, para nos ajudar, a nos auxiliar, a realmente mudarmos o nosso estilo de fala, né? Vimos aí durante essa semana as questões positivas e negativas da fala, né? E hoje nós temos aí pela frente sobre a questão do equilíbrio espiritual, e dentro desse equilíbrio espiritual, nós vamos ver a questão exatamente o lado negativo e o lado positivo, né? Então, para que nós possamos aí curar nossas emoções e fazer um refinamento pessoal, ok? Estamos aí no quinto dia para o Shabat, né? Então, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é Erev, Shabat, véspera de Shabat, né? Então já vamos nos preparando para o Shabat, que está pertinho aí. E ao pôr do sol de amanhã, nós estaremos entrando no primeiro dia do novo mês, né? O mês de Iyar, que é o mês propício para a cura, né? Então, Baruch Hashem, é tempo de clamarmos, né, a Hashem Refá, né, aquele que nos cura, né, para que possamos realmente aí a cura das nossas emoções, das nossas enfermidades, né, as enfermidades das questões financeiras e materiais, como uma traça que vai corroendo, né, que nós possamos pedir a Hashem em todos esses níveis, né? O espiritual, o físico, o financeiro e o material, cura, né? Mas que também nós sejamos curados no sentido de não sermos miseráveis, né? Pensa só no próprio umbigo e deixa as coisas do eterno para segundo plano, né? Não, vamos colocar a casa em ordem, né? Para pedirmos a Hashem um milagre. E aí ele vai operar o milagre, ok? E vamos falar hoje, né, sobre mais um pouco sobre Mashiach, dentro desse contexto, né, no livro Os Dias de Mashiach. E hoje nós vamos falar aí, dentro do aspecto, né, os fatos positivos e negativos, dando continuidade, né, do dia de ontem, sobre essa questão, né? E ali nós vamos ter realmente o aprendizado das questões que antecedem a Mashiach, né? E dentro dessa realidade aí nós vamos ver sobre, ontem vimos a questão da iminente, né? Antes da iminente revelação do justo e verdadeiro Mashiach, né? Os pontos positivos e negativos, vimos aí os pontos, né, de intensa escuridão, trevas, e o antídoto, né, que é o intenso raio de luz, presença divina,
né, que traz a respeito do antídoto, que é o estudo da Torá, atos de amor, bondade, tzedakah, doações, ofertas, dízimos para as causas nobres onde há estudo da Torá. Ou seja, de forma bem simples, né, amado, o que de fato nós temos de antídoto, né, e nós vimos ali no livro sobre Mashiach no dia de ontem, que realmente o que precisa é estudo da Torá e a prática da tzedakah. Então, o estudo da Torá somado, né, que está inclusa a questão para nós, as 7 leis de Noah, né, e mais a tzedakah nos seus níveis de atos de bondade, de amor, de caridade, ofertas, dízimos, doações, né, que estão dentro da tzedakah, é o antídoto para não sofrermos, não padecermos as dores de Mashiach, ok? Então vamos estar atentos sobre estas coisas. Nós precisamos estar realmente com os nossos olhos abertos, receptivos, diante de toda a jornada que nós temos pela frente aí, né? Então vamos estar atentos a estas realidades, né? Então, como falamos ontem, repetimos, né? O tempo não é de brincadeira, o tempo é muito sério, os passos do Mashiach estão aí, as dores de parto de Mashiach também estão bem presentes aí, né? Então é momento de nós termos assim uma intensa autorreflexão, que nós possamos rever, sem sombra de dúvidas, dia a dia, né, os nossos princípios à luz dos olhos de Hashem, à luz da sua Torá, à luz das 7 leis de Noah, à luz da tzedakah, né? Nós precisamos rever os nossos princípios, né? Quem gosta de passar a mão no martelo, colocar a mão sobre a mesa e ficar martelando os dedos da mão, até hoje eu não conheço ninguém assim. Então, não vamos ser tolos, né? Vamos realmente, como o nosso Pai Celestial né? A fonte inesgotável de sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento. Vamos cada dia mais buscarmos nele essa graça para as nossas vidas, ok? Vamos para a nossa contagem do homem hoje, né? Do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, já são 14 dias que nós estamos na contagem do Homer, né? Lembrando que a contagem do Homer tem conexão com os 7 atributos da nossa alma, que são as nossas emoções. Por isso que a contagem do Homer fala sobre cura das nossas emoções, bem como também o refinamento da nossa personalidade, da nossa pessoa, né? Então, este auto-refinamento e essa retificação das nossas emoções, elas estão conectadas com os 7 emoções da nossa alma, que está conectado com bondade, restrição, harmonia, ambição, no bom sentido, vitória, esplendor, fundação e soberania. Aliás, bondade, restrição, harmonia, ambição, humildade, conexão e receptividade. Esses 7 atributos das nossas emoções, elas estão conectadas com os 7 atributos divinos. Os 7 atributos divinos estão conectados com as nossas 7 emoções. É só nós nos enquadrarmos, né? É só colocarmos em harmonia, em sintonia, né, as nossas emoções, as nossas 7 emoções, com os 7 atributos divinos, que são amor, força, beleza, vitória, esplendor, fundação e soberania, né? Que no hebraico é Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, né? Então, os 7 atributos divinos, eles têm conexão com os 7 atributos das nossas emoções. E nós precisamos ter esta harmonia, essa junção, né? Esse equilíbrio espiritual, para que nós possamos andar sempre com Deus, na presença divina, e sermos cada vez mais agraciados pelo seu favor, ok? Vamos então para a contagem do homem. Então, eu falo e depois nós repetimos juntos.
Nós estamos na segunda semana do Homer e hoje é o 7º dia da contagem do Homer. Então, hoje é o dia 14, ou seja, 2 semanas do Homer. Vamos juntos? Hoje é o dia 14, ou seja, 2 semanas do Homer. E assim juntos estamos contando os dias de Homer. Hoje nós estamos em Malchut de Gevurah, que é nobreza da disciplina. Então, a disciplina, como o amor, deve aumentar a dignidade humana. Então, a disciplina, quando uma pessoa é disciplinada, quando você vai conversar com o seu irmão, o seu próximo, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, etc, etc, etc. Então, quando você vai nesse campo de correção, de disciplina, você não pode esquecer que a disciplina precisa ser como o amor, que significa, deve aumentar a dignidade daquela pessoa. Se você for falar com o seu próximo de uma forma em que você tira dele a sua dignidade pessoal, você não está agindo de acordo com a vontade divina. Você está fazendo algo muito equivocado, muito errado. Você não pode fazer com que o seu próximo, seja ele quem for, perca a sua dignidade pessoal. Entendeu? Então, a dignidade pessoal, ela é algo muito sério. Deus leva muito a sério isso. E é por isso que realmente nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos, comentamos alguma coisa sobre pessoas que não estão no mesmo andar da nossa carruagem de fogo. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se você tira um sarro, se você faz piadinhas e por aí afora vai, você está simplesmente fora do centro da vontade de Deus. E aí você está sendo apenas um zombador. E você está pior do que aquela pessoa com a qual você está comentando. De quem você está comentando, melhor dizendo. Entendeu? Então, a dignidade pessoal, ela primeiro precisa começar em você. Como é que está a sua dignidade pessoal? Aí você pode responder assim, por exemplo, não, a minha dignidade pessoal está legal, agora do outro eu não sei. Pronto, você já mostrou que a sua dignidade pessoal está um lixo. Porque você já está julgando o próximo. Você já está ditando uma sentença sobre o próximo. Você está selando algo negativo na vida do próximo. Então, a sua dignidade pessoal está para baixo. Precisa mudar os seus conceitos. Continuando na nossa reflexão, a disciplina que desmoraliza a pessoa, ela é como um tiro pela culatra. Então, a própria expressão que o nosso Rabino Jacobson usa aqui é uma realidade. O que é um tiro pela culatra? É uma arma de fogo que o tiro, a bala, em vez de sair para frente, sai para trás. Quem está para trás é atingido em cheio. E quem é que está atrás da arma? Você. Então, por isso, a disciplina que desmoraliza o próximo, a pessoa, é um tiro pela culatra. Você vai ser grandemente desmoralizado na frente de pessoas. E você não vai ficar em bons lençóis. Então, é bonito isso? Não. Então, use realmente de uma disciplina como o amor. Não faça com que o seu próximo perca a dignidade pessoal. A disciplina saudável deve apoiar o desenvolver a autoestima e favorecer a revelação do que a pessoa tem de melhor, cultivando a sua soberania, a sua própria autoridade. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que você vai corrigi-la, discipliná-la, porque ela fez alguma coisa errada, primeiramente você tem que ir, assim como o amor. Você precisa estar preocupado com a dignidade daquela pessoa. Então, o que você fizer, falar, você precisa agir com disciplina como o amor. E não ser aí um rolo compressor que vai para cima detonando com tudo.
Aí depois bate no peito e diz, eu só falo a verdade. Depende. Depende como essa verdade é dita. Você pode falar só a verdade? Sim. Mas da forma que você falar, poderá denegrir totalmente a sua imagem. Então aí você é que vai perder a sua dignidade pessoal. Porque as pessoas vão te isolar. As pessoas vão procurar jogar você no esquecimento. Você chega numa roda de pessoas, todo mundo vai embora. Puxa vida, mas eu só falei a verdade. Aí, ninguém suporta a verdade. Todos que estavam aqui foram embora, só porque eu cheguei. Então a pessoa, ela não se toca, que ela está dando um tiro pela culatra. Enquanto que a verdadeira disciplina, ela precisa ser como o amor. E como é como o amor? É conquistar, é respeitar, é trazer para junto da luz aquela pessoa, e não o contrário. Então aí é onde que o tiro sai pela culatra, ok? Expressar a disciplina dessa forma não a compromete, pelo contrário, a estimula e aumenta o estímulo, o amor próprio, etc. e tal. Então a disciplina, ela agindo como amor, então isso vai trazer de fato nobreza na disciplina, Marhut, vai trazendo nobreza na disciplina. Então é por isso que nós precisamos estar preocupados com a dignidade alheia. É nobreza isso. É você agir com nobreza. E agir com nobreza significa agir como um rei, como um príncipe, como uma princesa. Entendeu? Nobreza. Perguntas, melhor dizendo, antes do exercício do dia, perguntas para refletirmos. São duas. Primeira, minha disciplina quebra o espírito humano? É a mesma coisa ali da dignidade pessoal. Então, quando você usa de autoridade disciplinar, você age de forma que quebra o espírito humano da pessoa, do próximo com a qual você está conversando? Está disciplinando, está chamando a atenção? Você quebra o espírito humano? E é correto quebrar o espírito humano? Segunda pergunta. Ela enfraquece ou fortalece a mim e os outros? Então, a nobreza na disciplina, ela favorece, ou melhor dizendo, ela enfraquece ou fortalece a você e os outros? Se ela não fortalece, então ela enfraquece. E se ela enfraquece, ela está na contramão daquilo que Deus quer. Às vezes você fala assim, por exemplo, puxa vida, eu não sei, as pessoas vivem me procurando para contar seus problemas. Eu já estou cheio de problemas, as pessoas vêm e me contam mais problema ainda. O que eu faço nisso? Sincronize com a pessoa. Fique conectado com a pessoa. Ouça com paciência e muito amor os reclames daquela pessoa. Ajude a cuidar daqueles problemas dela, com boas palavras, bons conselhos, bons exemplos. E os meus? Deixa Deus cuidar dele. Os nossos mestres, entre eles o nosso Rebbe Menachem Mendel, fala que quando uma pessoa chega até você e ela começa realmente a desabafar, a reclamar, alguma coisa semelhante, é porque Deus está confiando em você o poder de retificar aquela vida, de corrigir aquela vida. Deus está confiando a você aquela vida. Se você começar a olhar dessa forma, você vai ver que os seus problemas não parecem tão gigantes como você os cria. Mas aí você vai perceber que os seus problemas são menores e que Deus vai cuidar de cada um deles.
Porque à medida que você cuida das criaturas de Deus, à medida que você cuida dos filhos de Deus, Deus ele sempre tem os seus anjos para cuidar de você. Faça um teste, ok? O exercício do dia. Ao educar seu filho ou seus alunos, para o caso dos professores, favoreça o surgimento da autoestima, do respeito a si mesmo, né? Então, depende tanto da questão da educação dos filhos, como o aprendizado dos alunos, tanto os pais como os professores. Preciso sempre estar sincronizado com o favorecimento da autoestima nas pessoas. Mesmo dentro da família, e para quem dá aula, por exemplo, né, também sempre tem aquela questão de alguém dizer, né, puxa vida, eu não valo nada, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Quantas vezes que os pais escutaram isso dos seus filhos? E qual foi a reação? Quantas vezes os professores ouviram isso dos seus alunos? E qual foi a resposta dada a eles? Então aqui, o exercício para o dia de hoje é realmente fazer com que favoreça o surgimento da autoestima. Um exemplo para os pais e os filhos. Os filhos, um dos filhos chega e fala de forma negativa, não sei para que eu nasci, não sei para que eu estou aqui, não sei para que eu sirvo, patati patatá. Então a primeira coisa que você precisa procurar é estimular a autoestima daquela pessoa. Então no caso do papai e da mamãe, que pode chegar para o filho e dizer, mas espera aí, se você não existisse, o que seria do papai? O que seria da mamãe? Se você não existisse, nós não teríamos você como nosso filho ou como nossa filha. Nós não teríamos você para amar. Nós não teríamos você para cuidar de você, para ajudar você no seu crescimento, desenvolvimento e ajudar você a ditar o seu futuro. Com conselhos, né? Mostrando para você, esse caminho é perigoso, esse daqui já é melhor de você andar, etc. Então, o que seria do papai e da mamãe? Então, você é importante. Você é importante para Deus e você é importante para nós. Mas porque fulano falou outra coisa. O importante é o que Deus e nós, os seus pais, pensamos de você. Acabou. Isso faz com que a autoestima do filho realmente seja fortalecida. E quando chegar lá, seja na escola, seja aonde for, e alguém vier de forma negativa com ele simplesmente não vai dar bola. Ele pode até responder, por exemplo, para aquele seu coleguinha, né? Falou, fulano, você é tão importante para os seus pais como eu sou para os meus pais, então a minha vida tem importância. Dê valor à tua vida. Tudo depende de criação, educação, patati e patatá. Entendeu? É isso daí. O professor, né, os professores para com seus alunos, dentro de um aspecto desse, ele pode agir de forma semelhante. Nós estamos dando apenas alguns exemplos, mas tanto os pais como os professores, de forma geral, podem ter umas ótimas táticas para essas finalidades, né? Nós estamos dando um exemplo bem simples, né? Então, o professor simplesmente pode dizer semelhante ao seu aluno, mas se você não existisse, o que seria de mim, professora, professor seu? Eu não teria você aqui, né, uma criança, um adolescente ou um jovem, para poder lhe ensinar essa matéria, etc. e tal, para você aprender e você ser alguém amanhã. Então eu não teria, a minha vida não teria sentido de existência, porque eu não teria você para fazer parte aqui do nosso grupo, né, da nossa classe, para poder ensinar você também. Então por aí afora vai, entendeu? Por aí afora vai. É uma questão de você estar cada vez mais sintonizado com Hashem, a Torá, as 7 leis de Noah. Ok? Baruch Hashem. Então, vamos praticar aí, né, o exercício do dia. E amanhã
Vamos continuar aí a contagem do Homer, ok? Baruch Hashem. Ao pôr do sol de amanhã nós vamos entrar no primeiro dia do novo mês de Iyar, né? El Narefa Nalá. El Narefa Nalá. Ou seja, Deus, rogo-te, cura. Foi o que Moshe pediu a Deus para a cura de Miriam, a sua irmã, né? Para que ela fosse curada daquela doença de Tsaraat, né? Então, muitas vezes você está numa situação, o mês de Iyar é o mês da cura, muitas vezes você está numa situação complicada de enfermidade, seja ela uma enfermidade mental, uma enfermidade espiritual, uma enfermidade física, ok? Então você pode se encontrar numa dessas situações. O que mais Deus quer é que você clame a Ele, isso não resta dúvidas. Que o próprio paciente, o próprio doente clame a Deus. A visita seja de um rabino, seja de um emissário, seja de um irmão mais experiente que você, dentro da jornada monoteística, fundamento judaico e orientação rabínica, ela vai apenas assim mostrar para você que você não está sozinho. Mas a prece mais valiosa para Deus é do próprio paciente, do próprio doente. Por isso, o mês de Iyar, as letras iniciais do nome do mês Iyar, ela significa eu, Deus, sou seu médico. O médico secular é um anjo de Deus, quando ele é um bom profissional, quando ele é uma pessoa que se preocupa com os seus pacientes, né? É uma pessoa bondosa, uma pessoa dedicada àquilo, né? Então, um médico assim é uma bênção, e é o que diz a sabedoria judaica. Procure um médico bom e atencioso e siga suas recomendações, e o milagre deixe por conta de Deus. Então esse é um momento importante em que você, com as suas palavras, né, assim como Moisés foi bem simples nas suas palavras para com Deus, pedindo a cura para sua irmã Miriam. Ele simplesmente diz, El Narefa Nalá, ou seja, Deus, rogo-te, cura. Então muitas vezes você fica procurando um caminhão de palavras para falar para Deus, enquanto que você simplesmente deveria dizer, Deus, por favor, me cure. Simplesmente dizer, Senhor, os nossos mestres ensinam que Iyar significa eu, Deus, sou o seu médico. Então, eu estou obedecendo às orientações. Eu tenho ido atrás de um médico bom, atencioso, estou seguindo suas recomendações, mas o poder da cura está em ti. E é por isso que eu quero a cura, eu quero que aconteça um milagre na minha vida. Então, a prece do próprio paciente, ela é de muito poder junto a Deus. Então, você faz a recitação do Salmo de vida, da sua vida, que é a sua idade completa mais um. E você pode fazer também a prece do Salmo 16, para fortalecer a sua prece. Você pode fazer a prece do agradecimento no final, que é o Salmo 100, 150, por exemplo, já agradecendo a bênção, tomando posse da bênção, da vitória e do milagre. Simplesmente isso. Certo? Então, realmente, nós rogarmos a Deus de forma simples, sem embrulhos e nem embrulhos, certo? É ser simples, franco com Deus. Deus, estou no sufoco. Estou indo no médico, estou seguindo suas recomendações, mas parece que a coisa não tá virando nada. Então, por favor, Deus, cure a minha vida. Faça o milagre acontecer na minha vida. E dê a cura. Então, vejam bem que, como nós temos aprendido, dentro do mal que nós vamos encontrar um grande bem. E as lições de Tazria e Metsorá, elas estão nos levando exatamente para essa realidade.
A grande maldição de Lashon Hara, de Tzaraat, dentro da grande maldição existe uma grande bênção. E dentro da grande maldição da doença Tzaraat, existe uma grande bênção da cura. Como os nossos mestres já nos ensinaram. Atrás de toda coisa negativa, dentro dela existe uma grande coisa positiva. Nós precisamos remover as arestas, remover as cortinas que estão entre nós e a bênção oculta dentro daquele mal. Para remover estas cascas, essas quelipote, nós precisamos ter a ousadia da fé e da confiança em Deus. E não nos deixar dominar pelo medo, pelo pavor, que determinada doença A, B ou C pode provocar em ti. Mas tirar estas arestas. Pare de olhar para a sua própria doença e procure olhar a bênção que está dentro dela, a bênção da cura. Por isso que Tzaraat, essas lições ensinam para nós que ela começa com as manchas, é o sinal do pecado da iniquidade. E o único antídoto é exatamente Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Quando o paciente ele é totalmente coberto pela Tzaraat, ou seja, ele ficava esbranquiçado completamente, praticamente quase com a sua pele transparente como a de um bebê, ele era considerado puro e não um doente. Então, dentro do mal existe o bem. Dentro da maldição existe a bênção. Dentro daquilo que aparenta ser a morte está a vida. Então, por isso, duas expressões para usarmos muito bem, de forma apropriada, durante o mês de Iyar, que vai começar ao pôr do sol de amanhã, início de Shabat, né? E o mês de Iyar é exatamente este. Iyar significa eu, Deus, sou o seu médico. E como Moshe rogou a Deus pela Miriam, sua irmã, El Narefanalá, El Narefanalá, separadamente, El Narefanalá, El Narefanalá, ok? Que simplesmente significa Deus, rogo-te, cura. Deus, rogo, cura a minha vida. Por quê? Porque tu nos ensina, eu, Deus, sou o seu médico. E confiar nisso, entendeu? E confiar nisso, certo? O mês de Iyar, ele está dentro da contagem do Homer. Durante todo o mês de Iyar, nós vamos contar durante todo o mês de Iyar a contagem do Homer. Então, é o grande momento do nosso refinamento. É não olhar para as nossas pragas, para as nossas dores, para as nossas enfermidades, para os nossos problemas, seja de ordem emocional, mental, espiritual, seja de ordem qual for. É o momento de nós focarmos naquele que diz, eu sou Deus, o seu médico. É o tempo da contagem no homem, é o tempo de curar as nossas emoções, é o tempo de refinar a nossa pessoa, a nossa personalidade. Para qual finalidade? Outorga da Torá, a entrega da Torá, a festividade de Shavuot. Então, amados, se nós tirarmos o foco do nosso umbigo e focarmos mais em Deus,
nós poderemos contemplar muitos milagres acontecendo na nossa vida. Provai e vede como Deus é bom, diz o proverbista. Provai e vede como Deus é bom. Ok? Então, amanhã nós vamos falar mais sobre o mês de Iyar. Ok? A nossa quinta aliá, né, que hoje é o quinto dia da semana, ela está literalmente falando no capítulo 14 de Levítico, a partir do versículo 21 até o versículo 32, né? É a nossa aliá do quinto dia. E nós entramos então na Parashá Metsorá, né? Já entramos nela ontem, né? na quarta aliá, certo? Mas ficamos de deixar os comentários aqui da Metsorá. Então os nossos mestres, né? Fala da Parashá Tazria, a nossa Parashá anterior, que descreve o aparecimento e a identificação da doença sobrenatural de Tsaraat, né? Que não existe mais, ok? Então não existe mais. A nossa Parashá Metsorá, por sua vez, detalha o processo pelo qual aquele que sofre de Tsaraat se liberta da aflição, tornando-se ritualmente puro. É o que nós vamos ver durante esses últimos dias da semana da Parashá Metsorá. Assim, é um tanto surpreendente que esta nossa Parashá Metsorá, que significa aquele que é afligido por Tsaraat, é isso que significa Metsorá, ok? Aquele que é afligido por Tsaraat, a doença do Lashon Hará, a doença sobrenatural. Já que a nossa Parashá não trata da aflição desta condição, mas sim de sua cura espiritual. Então, a Parashá Metsorá, ela cuida mais da cura espiritual, aquilo que é necessário ser feito. Se algo de ruim acontece, pode ser por uma das duas seguintes razões. Primeira, é uma expressão das forças do mal. Então, se alguma coisa de ruim acontece, há somente duas hipóteses. A primeira é uma expressão das forças do mal. As forças do mal estão em ação, seja qual for, né, essa coisa ruim que acontece conosco. A segunda questão é de fato a expressão de uma forma muito intensa de bem, mas o bem era tão intenso que o mundo foi incapaz de lidar com ele. Assim o bem se desencaminhou para as forças do mal. Ou seja, nessa segunda questão aqui, o que ele quer dizer, né, Rashi, nos seus comentários, o que ele quer dizer é que exatamente a segunda questão aqui, né, é que a expressão do bem ela é tão intensa, que o mundo em si, com a sua configuração, ela não consegue aceitar, ela não consegue receber, não consegue ser receptiva a esse grande bem. Então ele vem de forma oculta, né? Ele vem em forma de mal. Nós já vimos em outras porções sobre isso daí, ok? Então, o mal em si, né, que acontece conosco, essas coisas ruins que acontecem conosco, elas não são, em muitos casos, elas não são realmente coisas ruins no seu sentido literal da palavra, mas é que dentro dela, no oculto, está ali de forma camuflada uma grande bênção, em que ela precisa vir com uma aparência de mal, de uma adversidade para as nossas vidas, para que nós possamos nos apegarmos mais a Deus, mais aos estudos da Torá, das 7 leis de Noah, mais aos atos de bondade, de misericórdia, de tzedakah, para que esse bem possa romper as kelipot, as cascas ruins, e aí revelar o bem diretamente para cada um de nós. Então é um desafio de fé, é um desafio de confiança. Por isso que nós não podemos ficar olhando fixo, focado no
no mal, na coisa ruim que está acontecendo. Porque se nós fizermos isso, nós vamos perder a oportunidade de ganharmos uma grande bênção. Nós precisamos romper as quelipote, as cascas daquilo que aparentemente é ruim. E como que nós vamos rompendo essas cascas, essas quelipote? Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa e suas ramificações, a de Sedaká, atos de amor, atos de bondade, atos de caridade. Você vai rompendo essas quelipote e então você vai tomar posse da grande bênção que está oculta ali. E por que que isso acontece? Segundo, não somente Irache, como também o nosso Rebbe Menachem Mendel, mas em forma geral os nossos mestres falam. Porque se o bem vier de tal forma direto para nós vamos padecer muito. Por quê? Porque as forças negativas, as forças do mal, elas vão se acumular em cima de você. E você não vai ter tempo, não vai ter folga para poder receber o bem e desfrutar dele. Então, primeiro, nesse sentido, o bem ele vem camuflado dentro do mal, dentro de coisas ruins, para que você possa focar com mais intensidade, com mais concentração em Deus, nas suas promessas, na Torá, nas 7 leis de Noa, na Techuvá, nas preces diárias, na Tzedaká, nos atos de bondade, de caridade, etc. e tal. E então você, ao romper estas cascas, você toma posse da bênção, você toma posse daquilo que te pertence, que você conquistou com luta. Você teve méritos, você não recebeu o pão da vergonha, você não recebeu de graça, você lutou, como nós lutamos na nossa vida, para vivermos, sobrevivermos, para conquistarmos isso, aquilo e mais aquilo. Então conquiste, tenha diante de ti os desafios e tenha diante de ti o foco para conquistar vitória. Para que ao tomar posse do bem, todas as forças do mal, negativas, elas não terão como impedir que você tome posse das suas bênçãos. Entendeu? Então, por isso, na nossa Parashá Metzorá, o método para corrigir o problema, ele diferirá em ambos os casos. Primeiro, o mal evidente precisa simplesmente ser erradicado. O problema e a sua solução são mais diametralmente opostos. O problema é o mal, a solução é o bem. É o que acabamos de falar. Então, se você focar no mal e ficar envolvido com o mal, você vai acabar agindo mal. Mas se você foca o bem e você toma posse exatamente da solução que é o bem, qual é a força que vence a força negativa? A força positiva. Qual é a força que vence o poder do mal? É o poder do bem. Qual é a força que vence o poder do desamor? É o poder do amor. Qual é o poder que vence a falta de perdão? É o poder do perdão. Qual é a força que vence o poder das trevas? É o poder da luz. Se você foca nas trevas, você se envolve nas trevas e aí você não enxerga nada. Só trevas, só o mal, só doença, só coisas negativas. E aí você se deixa dominar por ela, você cai numa depressão tremenda, e aí você fica focado na depressão, e você não toma o antídoto, e você sofre, e sofre muito.
Então, por isso, amados, Metsorá é a paraxá que traz para nós a solução. E a mensagem é exatamente esta, né? Dentro do primeiro caso, é uma expressão das forças do mal. Então, o problema e a solução são, assim, diametralmente opostos. Então, a força do mal, o que vence ela é a força do bem. Então, qual é o problema? O problema é o mal? Então, a solução para ele é o bem. Ponto. E isso está em cada um de nós. Você pode fazer o bem a quem quer que seja, basta você querer. Me fizeram mal, não devolvo o mal com o mal, devolvo o mal com o bem que há em você. Você vence as forças do mal e você vai se curando. Entendeu? Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós o equilíbrio espiritual. Ele traz para nós sobre a questão de combater o excesso com o excesso e um coração puro e humilde. Como se combate o excesso com o excesso? Há excesso do mal, você precisa ir para o excesso do bem. Há o excesso do ódio, você precisa ir com o excesso do amor. Há o excesso da ação das forças negativas, você precisa ir com o excesso das forças positivas. É assim que se faz o antídoto. Não é o mal com o mal. Não é a fofoca com fofoca. Não é a maledicência com maledicência. Ah, ele me fez o mal, vou pagar com o mal. É cada vez mais um tiro pela culatra. Você sempre vai se dar mal. Então, por isso, amados, a força que vence as forças negativas é a força do bem. E se ela aumenta em intensidade, você precisa também aumentar em intensidade as suas forças do bem. É o antídoto. É a forma de nós impedirmos que as trevas progridam, que dominem tudo e todos. Não adianta você procurar nas noticiários por aí, você vai ver nos noticiários por aí, você só vê o quê? Desgraça. Ah, eu ligo televisão só para assistir jornal. Não, você liga a televisão só para assistir desgraças. Coisas cruéis acontecendo. E muitas vezes, na maior parte das vezes, ou seja, 99,9%, ainda trazem notícias distorcidas. Mas como que você vence isso? Com excesso de zelo, com excesso de amor, com excesso de justiça, com excesso do bem. Quanto mais bem você faz, mais luz você traz, mais presença divina você traz, mais forças do bem você traz consigo. E nós vamos ganhando terreno, nós vamos vencendo os inimigos, as forças do mal, as forças negativas. E por isso, o nosso mestre Rebbe Menachem Mendel, sobre combater o excesso com excesso, ele diz assim, Metsorá, ela é uma palavra que seria a contração das seguintes palavras, Motzi Shem Ra, Motzi Shem Ra, que significa alguém que dá a outro um mau nome. Alguém que dá a outro um mau nome. Está falando do Lashon Hará, viu? Da maledicência. A Metsorá é aquela pessoa que está contaminada com Tsarat, a doença sobrenatural, a doença espiritual do mal, por causa da fofoca, da língua comprida, né, do disque-disque, da maledicência, jogar uma pessoa contra a outra. Fofoca, tudo que se envolve com fofoca.
Ah, tem pessoas que falam assim, chega no fim do dia e fala assim, ah, meu dia hoje está realizado. Fofoquei tanto o dia inteiro que botei todas as minhas conversas em dia, de tanta fofoca que eu fiz hoje. Quanta desgraça que ela fez no dia de hoje, meu Deus do céu. Não somente para os outros, mas para ela, para a família dela. Só trouxe para dentro de casa forças negativas, forças do mal, forças destruidoras. Aí de repente acontece uma desgraça na família dela, ela fala, ué, por que Deus deixou acontecer um negócio desse? Ué, você expulsou Deus de dentro de casa e trouxe o mal para dentro de casa, você quer o quê? Só vai acontecer coisas cruéis na tua vida, na família, na tua família. Porque você trouxe para dentro de casa forças destrutivas, forças negativas. Amados, o maior cuidado que nós precisamos ter nesse tempo presente, nesta geração, chama-se língua. É o maior cuidado que nós precisamos ter com a língua. É a maior força destruidora que possui. Não é a bomba nuclear. É a língua. Pessoas, autoridades falando o que não deve e trazendo sobre si, sobre seu país, sobre sua nação, e uma nação contra a outra fazendo levante para a própria destruição. Nós somos o antídoto. Nós, Benei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Nós somos os antídotos. E se você não crê nisso, vai bagunçar o coreto, porque você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. O movimento Chabad, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, por isso o nosso rabino é Chabad, ortodoxo. E os não-judeus que estão abraçando a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, está, sim, sendo um grande diferencial neste país chamado Brasil. Você precisa acreditar nisso, confiar nisso, que Deus chamou-nos, não foi à toa nesse momento tão adverso da nossa história. É o excesso da escuridão. E nós precisamos usar o excesso da luz como antídoto para o que está acontecendo no nosso país. E através do nosso país, alcançarmos outras nações. Nós não podemos aceitar língua comprida. Vim aqui, ó. O nosso ouvido não pode ser pinico. O nosso ouvido não pode ser latrina. E para quem não sabe o que é latrina e pinico, é a privada. Alguém que já experimentou entrar numa privada pública e ver o que vê lá dentro, lá, então está entendendo que o seu ouvido não pode ser uma privada. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo, combater o excesso com excesso. Não estamos falando aqui, nem o Rebbe está falando disso, de agirmos de forma extremista, destrutiva. Porque aí é mal com mal. Ele matou, eu mato também. Não é isto. É as nossas forças espirituais, as nossas armas espirituais. Techuvá, estudo da Torá, preces diária, Tzedaká, as 7 leis de Noé, são as nossas armas. E nós precisamos usar isso com excesso. Você vai na rede social e você só vê abobrinha, nego falando lá. Enche a tua internet, enche a tua rede social de o Rebbe Menachem Mendel diz, pá! A Torá diz, pá! Enche os teus canais de redes sociais com as coisas divinas. A luz, a palavra do poder, do bem, e etc, 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 meu Deus do céu. É isso que o nosso Rebbe falou, que nós precisamos usar a tecnologia em nosso favor. E ele continua nos dizendo, as boas ações geram energias positivas,
enquanto as más atitudes produzem energia, forças negativas. E é por isso que quando nos dispomos a reparar um dano causado por uma má ação, também devemos neutralizar a energia negativa que gerou esta má ação. Um exemplo simples. Uma pessoa que precisa de ajuda. Ele pediu ajuda para uma pessoa X. A pessoa X caçoou dela, zombou dela, desprezou, menosprezou. E você viu aquilo? Não deixe passar em branco isto. Pare o seu carro, joga o alerta nele, encosta no lugar e chegue ali para aquela pessoa que recebeu essas forças negativas destruidoras sobre ela e vá ali e fala assim, ó, você foi desprezado, mas Deus não despreza você. Deus ama você, Deus tem o melhor para você. Tome aqui, ó, esse dinheiro, que é a única coisa que eu tenho aqui no momento, esses reais aqui. Vá comprar uma coisa boa para a tua vida e lembre-se, Deus ama você. Você está trazendo para Ele forças positivas. Você está trazendo para Ele forças da luz. Ah, mas é uma pessoa que eu sei que vai comprar droga. Você não prevê o futuro. Você precisa agir com forças positivas, com forças da luz, em excesso, porque foi usado contra aquela pessoa um excesso de forças do mal. E essa ação poderá salvar aquela vida. Aquela vida poderá ser, epa, peraí. Até hoje na minha vida eu nunca ouvi um negócio desse. Ninguém disse que Deus se preocupa comigo. E nem vi uma pessoa se preocupar comigo como aquela pessoa. Epa, peraí. Eu tenho valor. Quem eu era no passado? Quantas notícias que você já ouviu por aí? Que pessoas de posses, pessoas de posição social elevadas, caíram na rua da amargura por causa de problemas A, B ou C e não tiveram uma segunda oportunidade. E você pode ser essa segunda oportunidade. Por isso o nosso Rebbe Menahem Mendes está falando combater o excesso com excesso. E ainda ele diz, a fofoca e a calúnia são resultados do uso exagerado do poder da fala. Uso exagerado do poder da fala de forma negativa. Fofoca, calúnia. Então agora você vai usar a força excessiva do poder da fala. Do quê? Vai falar do único Deus. Vai falar das 7 leis de Noa, vai falar o quanto que aquela pessoa é importante para Deus, como ela é importante para você na nossa jornada monoteísta. Você vai usar o excesso da bondade para com aquela pessoa, para neutralizar as forças negativas. É isso que o nosso Rebbe está dizendo. Ele continua. O modo, portanto, de corrigir de forma positiva o dano causado pela fala excessiva é o estudo da Torá, porque deve se realizar em voz alta. Por isso que nós aqui falamos do estudo da Torá, nós falamos para a pessoa ouvir, para você ouvir, para podermos fazer ouvir aonde chegar essa voz, aonde chegar essas imagens. E você faz o mesmo quando você compartilha. Você está contribuindo para que isso aconteça e aonde for, a luz, o poder da luz vai estar presente. O poder da fala positiva estará presente. Nós estaremos juntos, unidos, porque somos mais fortes e vamos neutralizando as forças negativas, as forças destruidoras, as forças das trevas. Como diz o nosso querido Moshe, o Marcos, lá do Grupo Estudos da Torá, lá de São Luís do Maranhão, é Torá na veia, no corpo e na alma, 24 horas por dia. E sorria, porque depois a gente procura um motivo por que sorrir. Entendeu? É o jargão do nosso Moshe, lá de São Luís do Maranhão. Então é essa a realidade, amados. Uma pessoa chegou para você e falou uma abobrinha, fala para ela 10 cachos de uva. O fruto da vide de Deus. Entendeu?
Continuando. Então os sábios ensinam que as letras da Torá são todas nomes de Deus, ou seja, canais por meio dos quais a energia divina ingressa no mundo. A energia positiva que vem ao mundo, graças ao estudo da Torá, neutraliza a energia negativa que produz a Tsaraat, a doença espiritual. A Tsaraat em si não existe mais hoje, mas existe, entre aspas, de forma espiritual, de formas diversas, por aí afora vai. Substituindo os destrutivos e maus nomes que o poder da fala negativa traz, porque fofoca, maledicência só traz nomes perversos, só traz coisas negativas, de divindades pagãs, idólatras e companhia limitada. Quando um Benei Noah, que diz que está no monoteísmo, faz uma fofoca, ele é um grande mentiroso, porque ele está trazendo nomes pagãos, destrutivos, dentro da conversa, e que não deveria ter feito isso. Entendeu? Então, o estudo da Torá faz com que os nomes divinos sejam espalhados, expandidos, e assim simplesmente acontece que neutralizamos as forças negativas e destruidoras. Não olhe para o governo de forma negativa, faça preces, manda bênçãos para o teu país, para o teu povo, porque os não-judeus é o nosso povo. Se você não encarar os não-judeus como seu povo, você está enganado. Você está vivendo uma mentira. Por que que o judeu, ele chora pelo seu irmão judeu do outro lado do mundo que sofreu um revés? Porque o judeu, ele é um judeu como uma família. Nós, Benei Noah, precisamos ser como uma família. O meu irmão, fulano de tal, ele está passando por um problema X. Você precisa sofrer com ele e trazer junto com outros solução para aquele Benei Noah, seja ele um Ben Noah, filho de Noé, ou Bat Noah, filha de Noé. É assim que nós vamos nos unindo, nos fortalecendo e neutralizando as forças negativas destruidoras. E isso faz com que Mashiach venha mais pressa, venha mais rapidamente do que nós possamos imaginar. Por isso, nunca perca um coração humilde, que depende completamente de Deus, e não permita que forças negativas venham dominar o seu coração, onde é o centro das tuas emoções. Por isso, Contagem do Homem é curar as emoções. E é para isso que nós precisamos fazer para alcançarmos o equilíbrio espiritual. As forças opostas negativas estão em você. E é você que precisa tomar posse dela. Sabe, numa linguagem bem simples, você precisa chegar diante do espelho e falar assim: ô fulano, você não é nenhuma porcaria como pensa, não. Você é muito mais precioso do que você imagina. Para de olhar com mesquinhez para o seu umbigo e para as forças destruidoras, negativas, que têm sido lançadas contra você. Olhe para cima, para Deus, que é a pessoa que, no modo de dizer, né, é quem, melhor dizendo, vamos usar essa expressão, é quem mais te ama e quer o melhor para você. Você é precioso ou preciosa para o Deus único que criou todas as coisas por amor a você. Então você é valioso, você é valiosa. Não permita que forças destruidoras venham tomar conta do seu coração, que é a fonte das suas 7 emoções. Por isso a contagem do homem. Curar nossas emoções, curar as nossas... o refinamento da nossa personalidade. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akuni abdi baruch. E para nós finalizarmos, né, porque dá para ir embora, dá para ir longe nessa conversa, não é verdade? Mas, né, novamente, temos um plantão pela frente e a gente precisa correr. Mashiach,
onde falamos algumas coisas sobre Mashiach, esses dias que nós estamos vivenciando. Lembre-se sempre de uma coisa: o mal nunca venceu. Ele prevaleceu por algum tempo, mas nunca foi vitorioso. Lembre-se sempre que a escuridão, as trevas, nunca foram vencedoras. Prevaleceram por alguns momentos, depois foram dissipados. Lembre-se sempre que o mal não prevalece sobre o bem. Ele pode, alguns momentos, prevalecer, mas nunca é vitorioso. E você é esta força antagônica contra o mal, contra as trevas. E você precisa viver essa realidade. Então, por isso nós vimos lá, no dia de ontem, sobre Mashiach, as forças negativas e destruidoras de um lado, que são e serão realidades no nosso dia a dia. E muitas vezes vem de formas cruéis, que parece, como diz a expressão ali, que parece que Deus está dormindo. Parece. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas expulsam Deus da sua vida, da sua casa, da sua família, aí as coisas acontecem e querem culpar Deus. E Deus não tem culpa, porque a escolha foi sua. A escolha foi da pessoa. E nós vimos também a questão do antídoto. O estudo da Torá, atos de amor, de bondade, caridade, de Sedaká, estudo das 7 leis de Noah, as preces diárias, a nossa Sedaká, a nossa Techuvá, né, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento diariamente. Né, uma vez na vida, outra na morte, como diz o ditado. Então vejam bem, nós vimos aí sobre a questão que a nossa missão está chegando ao fim. Estamos prestes a tomarmos posse da grande vitória chamada redenção final com Mashiach. Não é momento de voltarmos atrás, não é momento de desistirmos. Risque do seu palavreado, do seu vocabulário, desistir, mas progredir, persistir, perseverar para a conquista e a vitória. Então, a nossa missão está chegando ao fim. E nós vimos aí realmente onde a Ikveta de Meshicha, né, os passos de Mashiach, o quanto estão perto e o quanto estão próximos realmente para colocar fim, né, a Galut, o exílio do povo judeu, e retornar completamente, perfeitamente, 100% do povo judeu para a terra prometida que lhes pertence. Para Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. Não importa quantos não aceitem, não importa quantos governantes não aceitem, Deus determinou, ponto final. Vai impedir? Não. Tem forças para tal? Também não. Tem forças temporárias para impedir? Não. Porque não tem poderes para isso. Ninguém. O que Deus determinou está determinado. E Ele é fiel e justo para cumprir os seus ditos. Nunca podemos esquecer isso. Ok? Então, uma geração totalmente justa. Um dos comentaristas falam, entre eles Hazal, sobre a Geulah, a redenção, que o Rabino Yohanan diz, abre aspas, o filho de David, Mashiach, virá somente numa geração que seja totalmente justa ou totalmente perversa. Não entre em parafuso. Calma, muita calma nesta hora, confiança em Deus, fé em Deus, diz o nosso Rebbe. Ok? Então, segundo o Sanhedrin 98a, o Rabino Yohanan, ele falou desta forma. No entanto, tá vendo que não é uma palavra final. No entanto, como o mal desaparecerá do mundo somente depois da Geulah, somente depois que a Geulah ocorrer, ou seja, a redenção final com Mashiach, o mal ela vai cessar exatamente ali. Até lá nós vamos lutando, combatendo contra o mal e não deixando tomar conta de tudo e de todos. Esse é o nosso desafio.
Zacarias, capítulo 13, verso 2, fala exatamente sobre isso, né? Que o mal será vencido completamente. Então, como pode qualquer geração ser totalmente justa? Por outro lado, como pode ser totalmente perversa, sem quaisquer eruditos de Torá ou judeus observantes? Há possibilidade de haver uma geração totalmente perversa? Isso inclui o povo judeu, os sábios do povo judeu. É possível isso? Lógico que não. Então, como se terá completamente justa ou perversa? Então, os nossos mestres dizem, segundo Maharsha, um dos grandes sábios, ele liga esta questão sobre a completa integridade e perversidade às duas opções citadas acima, ou completamente justa ou completamente perversa. Então, segundo a Guemará, o Rabi Eliezer disse, se Israel se arrepender, será redimida. O Rabi Yohanan, aliás, o Rabi Yehoshua disse, se os judeus não se arrependerem, Hashem imporá sobre eles um rei cujos decretos serão tão duros como os de Ramã, e então Israel se arrependerá. Sanhedrin 97b. Assim, se os judeus se arrependerem por si mesmos, são totalmente justos e merecerão a redenção imediata. Porém, se eles forem totalmente perversos, Hashem os coage a se arrependerem e se tornarem dignos da Geulá, da redenção. Então, alternativamente, segundo o Maharal de Praga, declara que, como Mashiach traz uma nova realidade e perfeição ao mundo, ele não pode vir quando as coisas estiverem normais. Sabe aquele negócio? A coisa está tão boa para mim, mas está tão bom, né? Então, o Mashiach não pode vir quando tiver. Tá tudo uma boa, né? Olha que legal. Ó, do outro lado está caindo o mundo, mas pro lado de cá, não. Tá uma beleza. Tá uma beleza, né? Tô saboreando a minha picanha de abóbora, que é uma delícia. Tá tudo bem, tá tudo, né? Não. As coisas têm que ficar feias. Nós vimos lá, certo? Ao contrário, a geração deve ser totalmente justa, tendo atingido o auge da perfeição para merecer a redenção, ou totalmente perversa, tendo se deteriorado a tal ponto que o novo mundo de Mashiach pode ser construído sobre os restos do antigo, segundo o que está escrito em Netzach Israel, capítulo 39. Segundo a Hassidut, é aí que nós entramos, né? Os nossos mestres do Hassidismo oferecem ainda uma outra interpretação. Nossa missão na vida é separar o bem do mal. Olha só, estabelecendo limites claros entre eles. Isto é o mal, isto é o bem. Da mesma forma, a Geulá, a redenção, ocorrerá quando o bem rejeitar o mal, totalmente justo. Ou seja, as pessoas vendo que realmente o bem é bem e o mal é mal. E aqueles que estão no bem não aceitam o mal. Pare, por aí você. O mal aqui não. O mal aqui não entra. Pode parar por aí. É rejeitar o mal. Então, estas pessoas são totalmente justas na visão do Hassidismo, ok? Ou quando o mal suplantar o bem, totalmente perverso. Ou seja, o mal prevalece, domina tudo e todos, e aí então a vaca foi pro brejo. Somente então Hashem destruirá o mal, segundo Maamarei Admor Hazaken Haketsarim, na página 403, e também Maamar al-Tatzar et Moav Admor Aemtsaf,
página 42, os escritos dos nossos sábios do Hassidismo. Ou seja, dentro da visão do Hassidismo, né, então pode ser chamado um povo totalmente justo quando ele diz assim: mal não aceito mal, pá. Ou totalmente perverso, quando o perverso mal toma conta de tudo e de todos. E o que nós estamos vivendo nos dias atuais? Mais do que nunca, sabemos muito bem o que é mal e o que é o bem. E no nosso andar monoteísta, estamos cada dia mais separando o mal e o bem. Estamos, por isso, como diz Maimônides, todo não-judeu que abraça o monoteísmo, as 7 leis de Noah, é chamado entre as nações de um justo. E é comparado ao Kohen Gadol. O Kohen Gadol, ele tinha que ser totalmente justo para não morrer quando entrasse no Santo dos Santos. Está entendendo como que você faz parte de uma geração privilegiada? Totalmente justos? Ah, mas está acontecendo muita coisa ruim. Pare de focar no mal. Não valorize o mal e despreze o bem. Você é o antídoto. Olhe para isso. Para não ficarmos delongados, amanhã nós vamos falar sobre os sinais inspiradores para esta questão toda. Ok? Conto com as vossas preces para o nosso plantão noturno e pela misericórdia de Hashem, amanhã, à tarde com a Torá, estaremos aqui para juntos podermos expandir, né, de Bauru, região, para o Brasil e para as nações, a luz divina, a presença divina, para trazer Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Façamos parte dessa geração de justos. Shalom, shalom. Até amanhã.